E a gente já vem aqui na companhia da Ana Bittar porque a arte está aqui. A gente está respirando arte hoje, porque tem muita cor e a arte é isso, a arte é vida, não é, Ana? É isso aí. Eu vou te dar um beijo. Muito obrigada por estar mais uma vez conosco. Eu que agradeço a oportunidade, Rita. Então, a gente vem hoje trazer para as pessoas que estão aí meio tristes, depressivas, um panorama mundial complexo, né? E a gente vai enveredando por muitas notícias, sair desse mundo, né? E trabalhar nesse mundo das artes. Se a gente se dá o direito de passar por uma experiência artística, a gente reconhece uma nova oportunidade de viver melhor. Dá um ânimo. Dá um ânimo, dá uma felicidade. Então, normalmente as pessoas já usam aquelas crenças limitantes, né? Não tenho talento, não dou para isso. Não sei fazer, não sei fazer, fiz. muito difícil. Então, pensando em tudo isso, é que eu venho trabalhando há muitos anos, usando todos os materiais que estão à minha volta. Coisas fáceis, o trabalho de hoje a gente vai fazer um pouco de esferográfica, né? Vamos trazer, e a gente usa muito, se você for olhar os meus vídeos do YouTube, sempre com tampinhas. Tampinhas descartáveis estão lá para mostrar que, por exemplo, uma mandala que você pensa que seria necessário um compasso, réguas, né? Não precisa de nada disso. A própria tampinha, ela tem uma medida única, você vai circular com a tampinha e vai dar um resultado muito legal. Então, aqui nós temos 2 tamanhos de tampinha. Nós temos tampinha maior, tampinha menor, e eu tenho a mandala, uma mandala onde eu usei os 2 tamanhos de tampinha. Ah, que tá? legal. E tem isso, aqui, olha, os 2 tamanhos de tampinha. E a gente vai tentar explicar um pouquinho, mas eu tenho um presente para as pessoas que estão nos assistindo hoje. Quem está nos assistindo, escuta a nossa conversa, tenha prazer em entender esse processo que a gente vai explicar, mas quem mandar no meu Instagram, né, vai aparecer para vocês aí o meu Instagram, manda lá, tvinomulher.com, eu vou mandar um link de um vídeo onde eu explico passo a passo, é uma aula gratuita, 14 minutos que você vai fazer e vai entender passo a passo como fazer essa mandala. Então, não se preocupe em fazer correndo, só providencia aí as tampinhas, porque é bem legal. E no seu Instagram? No meu Instagram, Estúdio Ana Bittar, né, 2, você vai lá e coloca... Estúdio com E. Estúdio com S. Ah, com S, o S mudo, tá. Estúdio Ana Bittar 2. Tinha um com muita gente, fui hackeada, comecei de novo. Então, vamos lá, Estúdio Ana Bittar 2, você vai colocar tvinomulher.com. E eu vou te mandar o link que você vai entrar numa aula fechada só para as mulheres.com, tá? Olha então, a gente vai, gente! É uma aula para você que está nos assistindo agora. Legal. Tá lá bonitinho, são só 14 minutos e é um passo que você vai dar na direção da experiência artística, né? Trabalhar com a sua intuição. Quando você começa a desenhar com lápis, a gente usa tampinha para marcar, é muito simples, e você vai começar a perceber que nasce uma vontade de mudar algumas coisas, de fazer do seu jeito, de adaptar. Então, você está acordando a sua criatividade. Quando você acorda a criatividade, você mexe com uma centelha divina, aquilo que está dentro de você, né? Você foi criado, você co-cria com o Criador coisas bonitas e você vai acessando uma forma hoje que os cientistas estão estudando, tem até um estudo recente da USP, que mostra, eles colocaram o nome de OUI. A gente escreve AUI, mas se lê OU, que é um estado de alegria por algo muito bonito que a gente vê. E hoje é muito comum você sair na rua, o pessoal está com o celular tirando foto, né? Dos ipês roxos de Campinas, do pôr do sol, ou de uma noite estrelada. Então, a pessoa parece que tem necessidade de trazer para ela aquele belo, captar aquele momento e eternizá-lo. Isso, precisa guardar. Então, com a arte, você consegue trabalhar o teu cérebro de uma forma plástica. Eu carrego muito cérebro, o pessoal já sabe, né? Eu trabalho o cérebro, porque quando você se dá a oportunidade da experiência artística, você consegue acessar no seu hemisfério cerebral direito. No cotidiano, né, na sua pressa aqui, fazendo toda a entrevista, você está usando o hemisfério cerebral esquerdo, a prática, né, o foco. E quando você começa a trabalhar a parte criativa... É razão e emoção, seria isso, com né? certeza. Você começa a trabalhar mais a emoção. Você trabalha a emoção. Então, você começa a usar o cérebro de uma forma integral. Não fica só na correria do dia a dia, você tem um momento para parar.
E aí o pessoal, ai, mas eu não tenho tempo, tá muito corrido, eu precisava ter um lugar, precisava ter um estúdio, não precisa nada, né? Ai, que legal. Um caderninho. Não precisa nem de muito material, Não, viu, gente? o material Você que Habitar, não sobrou, precisa. você colocou super bem. O material que sobrou das crianças, dos netos, sobrou lá uma tampinha e umas canetinhas, dá para fazer um trabalho muito legal, né? Então, a gente vai mostrar um pouquinho dessa mandala. E assim, é muito interessante porque a gente está provando isso. Hoje, os pais estão aí brigando com as crianças para saírem do celular, os próprios pais têm que dar exemplo e sair do celular. E aí a gente andou vendo o pessoal com um caderninho de pintura, ficou famoso aí um caderninho de pintura, né? Mesmo. Com as canetas a álcool, o pessoal comprando. E aí eu vi pais pintando também. Eu vi gente na minha família pintando também, porque era prazeroso e gostoso. E aí você vai ver o que acontece. Aqui esse caderninho de pintar, ele é feito nesse tipo de papel. É um papel sulfite 180. Você compra então um é uma bloco, gramatura mais firme. Um pouquinho mais firme, é cartonado. É um preço bem barato, bem legal. Papel sulfite 180 e as canetas a álcool. Não me pergunte marca. Qualquer marca que você compra pela internet, vem canetas a álcool. Então, essa aqui, marcador a álcool, canetas a álcool. Porque elas dão um prazer grande de você deslizar a caneta no papel. O que você precisa sempre é forrar. Você pode forrar com plástico, com uma folha de papel de seda ou papel vegetal. Né? E aí, para fazer a mandala, o que eu fiz? Né? Uma tampinha e fui circulando, né, as tampinhas na volta. Então, são exatamente o mesmo tamanho. Então, não tem briga de tamanho, não precisa da régua. Você só precisa olhar para fazer bem dentro da margem aqui das tampinhas, tá? Feito isso, pronto, olha lá, saiu até torto ali, mas não tem importância, a gente acerta. É o nervosismo aqui da televisão, o desejo de fazer bem feito, né? E aí não tem problema nenhum. Aí eu vou usar ou uma caneta esferográfica preta, ou uma canetinha daquela do estojinho de canetas hidrocor da sua criança, ou uma caneta qualquer que você queira, né? E aí aqui eu vou usar essa mais grossinha, que vai mais rápido. E aí você vai circular, tá? E aí o vídeo que eu tenho lá de presente para quem está nos assistindo, você vai perceber que eu fiz muito simplesmente, sem me preocupar com qualidade de acabamento. Porque o conjunto da obra é que dá um bom resultado, né? Então, se você for olhar nessa que está pronta, você vai ver que os tamanhos estão diferentes. Olha a largura desse quadrado aqui. Então, tem círculos tortos aqui. Mas isso não foi avaliado, quando a gente olha para o todo... A hora que você olha para o todo, você fica muito feliz. Deixa eu segurar só um pouquinho aí, assim para ele mostrar. Assim, ó. Essa é a posição correta. Aí, essa mandala foi tirada xerox no papel colorido, tá? O original tá ali, feito nesse papel. Então, essa aqui é uma cópia. Esse é uma cópia colorida que vai virar um cartão, tá vendo? Olha. Ah, verdade. Tá vendo? Olha, virou um cartão para você presentear. E eu gosto muito de dar utilidade para os nossos trabalhos, né? Aqui eu fiz um caderninho com essa que foi feita com caneta esferográfica. Essa foi toda feita com caneta esferográfica. Aqui também é cópia? Essa também é uma cópia. O original tá ali na frente, tá? Aí eu fiz aqui para você, esse você leva para você marcar suas ideias. Ah, esse é para mim? Esse é seu. Uau! E aqui tem um outro caderno aí, tá vendo? Olha, as cópias são tiradas, né? E a mandala fala muito do eu, né? Do meu eu maior, da minha força interior. Que legal, Ana. Quando você começa a colocar os seus trabalhos, os seus rabiscos, né? Eu brinco que tem muito rabisco para a gente trazer para fora. Você fala muito daquilo que você é. Né? Ah, isso aqui eu vou usar para arte. Isso, vai não vou fazer uns anotar nada aqui. Aí. Eu vou fazer muitos rabiscos, vou deixar depois eu leio a frase que ela colocou aqui para mim. Isso aí. Então, olha, feito isso, eu vou usar uma caneta a álcool, né? Ela tem o lado pincel, muitas vezes ela tem dois lados, esse aqui. Então, você vai vendo que ela vai manchando, olha, muito gostoso de deslizar a caneta. Não precisa se preocupar, olha ali, saiu fora, não tem importância. Depois eu venho com uma pretinha e tampo. É lógico que aqui o tempo é curto, a pressão da câmera, mas não tem problema, a gente consegue fazer isso. E aí você vai sentindo, baixar a frequência cerebral, o hemisfério cerebral direito entra em ação e você começa a sentir uma alegria de pensar, puxa, eu estou conseguindo fazer, né? Então eu vou aqui no meinho, que eu estou usando outras canetas, mas enfim. Então eu vou, ó, todos os formatos em caracol, os formatos arredondados, trazem para nós um aconchego, um acolher-se, além da mandala, né? A mandala, ela é esse acolher, o formato dela é arredondado e você trabalha esse conjunto de sensações, né? E aí eu vou pontilhar, então vou pontilhar
entendeu? Se eu quiser aqui, eu vou também, ó. Então, eu vou pontilhando, eu vou fazendo um efeito. E o legal, Ana, que torna possível essa arte para muitas pessoas, é que a pessoa não tem que se preocupar, mas eu não tem simetria, não está retinho, não está redondinho, não está bonitinho. O bonito, você falou, fica a arte completa. É o conjunto. É o todo, é o conjunto, né? E assim, quem tem essa tendência a ser perfeccionista, vai depois, então, ó, dar um outro acabamento, dar uma outra. Aí aqui dentro, olha, eu vou juntar as partes, porque isso aqui disfarça, ó. Tá vendo, ó? Disfarça aquele erradinho que eu tinha deixado ali, ó. Tá vendo? Eu vou aqui. Então, você vai vendo que vai ficando vou tendo uma outra relação. Eu vou acreditando e vou repetindo mentalmente, né? Eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu sou capaz, né? A gente acabou de sair de uma entrevista onde a moça mostra toda essa coragem, né? Ela falou uma coisa tão legal, ela falou, eu perdi tudo e perdi o medo. Gostei tanto, né? Eu acho que quando a gente perde o medo, e aqui no papel não tem problema, né? O máximo que pode acontecer é você gastar umas folhas aí, um pouquinho das suas canetinhas e tá tudo bem, né? Então, olha, por enquanto nós começamos aqui, mas nós temos, hoje a proposta da Ana é ensinar você a começar, é não ter medo de começar. Não importa se você sabe, se você não sabe, se você faz muitos anos que não pega um lápis de cor, uma canetinha, o ideal é você agora, na hora do intervalo, pegar o papel que você tiver aí, pegar a caneta, a tampinha, o que você quiser fazer, põe tudo na mesinha aí do lado ou na mesa da cozinha, se você estiver vendo a gente na cozinha, para você começar a pensar nisso já no próximo bloco junto com a Ana Bittar. A gente sai para o intervalo e volta já. Fica conosco. Eu estou aqui com um trabalho, você já vai ver rapidíssimo aí na sua tela. Esse aqui é São Francisco e é como ela, de maneira criativa, viu nesta arte a possibilidade de retratá-lo, né? Ficou muito artístico e, claro, pode se tornar um cartão, um quadro, uma tela, o que a Ana quiser fazer com o São Francisco aqui. Lindo o trabalho, colorido, alegre, que eu imagino que assim era São Francisco, né? Com toda a natureza à sua volta e todos irmãos. E tem uma peculiaridade esse trabalho. É feito com prato. É um prato aqui? É um prato. Se você Nossa, é muito difícil achar uma medida dessa. Se você entrar no YouTube, você vai ver lá. É um prato, depois é uma outra tampa, um outro bolzinho que eu tinha, e todos os animais feitos com tampinha. Então, se você encontrar no YouTube lá, a Mandala de São Francisco, você vai ver eu ensinando a fazer todos esses animais com tampinha. É um jeito fácil de tirar essa trava do não consigo, do não posso, é muito complicado, tem que ter com régua. Então, lápis de cor e um papel, você consegue fazer maravilhas, né? E olha, a gente estava conversando na hora do intervalo e a Ana falou uma coisa que me chamou bastante a atenção. Ela falou sobre a neuroplasticidade e falou sobre o envelhecimento. O quanto isso faz diferença. Ela falou que tem muitas pessoas que não tiveram a oportunidade, e a gente sabe que muitas pessoas, por esse Brasil e por esse mundo, não têm a oportunidade, muitas vezes, de ir à escola ou de ter uma caixa de lápis de cor. E eu lembrei da minha caixa de lápis de cor, que era assim, parecia um livro. Ela abria assim, os lápis ficavam todos lindos e maravilhosos à minha disposição. Eu sempre gostei de pintar, de fazer essas coisas ligadas ao artesanato. Acho que é por isso que eu tenho tanta paixão desse jeito pela arte. Mas ela falou uma coisa e é verdade. Se você não teve na sua infância, na sua adolescência, a oportunidade, hoje você tem. Talvez você tenha até tempo sobrando para fazer isso, né? E isso aqui são coisas que nós podemos começar a fazer, Ana. Eu adorei isso. Essa ideia de incentivar quem está nesse processo de envelhecimento, e todos nós estamos, né, a partir, desde que nascemos estamos já envelhecendo. Com certeza. E há um preconceito de achar que a pessoa vai envelhecendo, os neurônios, já não consigo mais, eu estou muito velha, eu estou aí, né, eu não guardo as coisas. Então, quando você começa a trabalhar com algo novo,
Quando você põe uma coisa nova, uma experiência artística simples como essa na sua vida, você começa a trabalhar as questões da neuroplasticidade, que é o quê? O seu cérebro ele vai mudando. Até uns anos atrás, se acreditava que só criança tinha essa habilidade de se transformar e de aprender coisas novas. E hoje é constatado que não. Você consegue adquirir, né, experiências novas, colocar coisas novas na sua vida, e isso vai abrindo e ampliando a sua rede neuronal. Não é? Tem uma pesquisa muito interessante com taxistas de Londres, e você vai vendo que quanto mais eles deixam eles conhecendo e decorando os lugares da região de Londres, para ser taxista lá você precisa saber decorar a cidade, quanto mais pessoas de idade tiveram que passar por provas, né? E eles se esforçaram e aprenderam tudo, e foi examinado a condição cerebral deles é muito melhor, muito mais ampla, com rede neuronal viva, independente da idade. Então, que se a gente consegue colocar coisas novas a partir do momento que a gente se predispõe, se abre para essa possibilidade. Gostei disso. Né? Então, é só dizer, não, eu vou tentar. Eu brinco assim, não é para mostrar para ninguém, faz só para você, né? Faz lá, você compra um caderninho, pega umas canetinhas, né? Assim como você vai comprar uma roupa nova. Aquele caderno de desenho de 1900 bolinha ainda existe, viu, vai gente? lá e compra papel sulfite 180, um bloquinho baratinho. E aí você vai, senta quietinha, não mostra para o maridão, não mostra para ninguém, faz o seu, né? Daqui a pouco você presenteia, você tira um xerox, mas quem fez? Foi você mesmo. Olha e eu aí. acredito nos meus alunos. O pessoal pergunta, mas você, como é que você aguenta ficar vendo o pessoal desenhar? É porque é encantador você ver as pessoas colocarem de si no papel. Eu costumo dizer que a arte, já li isso muitas vezes, a arte é a expressão daquilo que não foi falado, daquilo que você não consegue falar, você coloca no papel. Sai fluido, né? Inclusive, é tão interessante, porque você, como artista plástica, claro, tem o dom e você consegue, dentro do seu conhecimento, das suas expertises, fazer e criar coisas muito lindas. Mas isso não impede que você de casa também crie do seu jeito. É isso que nós queremos trazer aqui. Olha quanta coisa linda ela trouxe para nós. Inclusive, se nós olharmos aqui, o Gui está mostrando para vocês os trabalhos dela que estão embaixo, mas aqui nós temos alguns, depois eu vou pedir para a Ana falar, que tem inclusive folhas, né? Tem folhas e desenhos que você usou as folhas como recurso de arte? Com certeza. Eu acredito muito que essa coisa que você falou, né? Você é artista plástica, eu caminhei na minha vida como professora de artes, depois no ensino superior, mas sempre construindo essa Ana Maria que você vê hoje, né? Ela não nasceu assim, não era alguém que saía desenhando maravilhosamente, era alguém que amava buscar experiências em relação a esse desenho. Mas eu tinha um traço, né? Eu tinha uma amiga que desenhava lindamente, eu comecei a seguir as coisas dela para melhorar e foi uma construção. Eu acredito que você tem facilidades maiores para algumas coisas, mas tudo aquilo que você quer, você tem que passar pela construção, pelo processo, né? Projetar aquilo que você gosta. Então, todo esse trabalho é isso, é mostrar que existe possibilidade para qualquer pessoa se transformar através da arte, né? Esse trabalho que você citou é um trabalho que eu gosto muito. Eu saio por aí catando folhas, né? Eu tenho os netos, eu tenho um monte de gente que cata as folhas para mim. Então, eu tenho uma pasta cheia de folhas secas, né? Então, ali você vai ver no desenho, tem a folhinha do lado, né? A gente colocou... Posso chegar até ali? Claro, vem cá. Essa folhinha, por exemplo, olha, é um papel mais grosso, um pouquinho, pode ser esse gramatura 180 da sulfite mesmo. Pode chegar mais pra cá. E aqui, ó, você vai ver que eu coloquei, manchei a folha, pode ser com lata de cor, com giz de cera, com um pouquinho de... Tem umas que eu pego o restinho do café que sobrou na xícara e mancho a folha com o restinho de café, que dá um efeito bonito. Coloco a folha em cima, né? E é só riscar a folha, coloquei outra folha, aqui era outra folha, e depois passei um giz de cera. Esse trabalho está lá na Arte Intuitiva do canal do Estúdio Anabitar. Tá fácil lá de você dar uma olhada. Então, uma coisa que também, olha para você ver, dá um cartão super bonito, uma corzinha clarinha, fiz uns rabiscos. Totalmente personalizado. Então, totalmente, não tem quem não consiga fazer uma coisa dessa. Pegar uma folha, né? Esse aqui que parece uma coisa... Pode deixar aí mesmo, que fica mais fácil para eles mostrarem. Esse aqui, olha, também essa folha de ficus, né, que o pessoal fala, olha, colocada aqui em cima, coloquei uma na frente e a outra atrás,
Passei lápis de cor, aquarelável, molhei um pouquinho, fiz lá uma brincadeira. Todos esses trabalhos estão no Estúdio Nabitar do YouTube, com facilidade. Estou lá para responder, adoro que o pessoal me pergunte as coisas. E trabalho com aulas online, se você quiser. Inclusive, Ana, você falou no bloco anterior sobre... Vou até colocar aqui novamente para o pessoal ver a folha e ver... Ai, escapou. Tudo bem, vai ficar aqui assim. Pode deixar. Você falou sobre enviar gratuitamente um vídeo para as pessoas se estimularem a fazer aí essa arte. Isso. No YouTube, no Estúdio Nabitar, tem uma aula reservada. Você não vai achar essa aula lá, porque ela é presente para as mulheres.com, vamos dizer assim, para o pessoal que está assistindo aqui o programa. Então, você vai mandar no meu Instagram, Estúdio Nabitar 2, eu te vi no mulher.com, e eu vou te mandar o link, você já vai abrir direto e vai assistir o vídeo gratuito. E se tiver uma amiga querida precisando trabalhar com a arte, você pode mandar para ela, tá bom? Então, desculpa que às vezes eu fico meio perdida aqui, mas é isso, você recebe o link, abre, 14 minutos só, 14 minutos você vai ver essa mandala passo a passo feita, tamanho grande, bem de perto, para você entender para o vídeo. O vídeo está dividido em duas partes, 7 minutos e 7 minutos aproximadamente. Faça a primeira parte, que é de riscar a mandala com as tampinhas, é só uma tampinha, escolhe a tampinha que você tem aí, né? E faz a primeira parte riscada, e na segunda, na hora de pintar, agora eu vou comprar um lápis de cor, agora eu vou pegar lá o resto que eu tenho de canetinhas, ou vou usar as esferográficas, e você vai conseguir, então, fazer essa mandala que a gente está mostrando aqui, que é essa primeira mandala. A primeira mandala. É a primeira mandala. Se você quiser fazer a de esferográfica, essa já está disponível no canal do Estúdio Nabitar, tá bom? Perfeito. E aí a gente entende que a arte pode mudar o seu estado mental, seu estado de saúde. E até, por que não? De repente você começa a fazer trabalhos, começa a fazer cartões, quadros e etc. Você começa a ganhar, mudar também a sua vida financeira. Por que não? Tudo é possível, tem que começar para poder... Com certeza, com Ana, certeza. muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. Nós demos o start aqui, não continuamos porque era mais importante falar, orientar e estimular você do que propriamente fazer, criar. Mas o start ela deu e aí agora eu quero ver você fazendo muito mais, né? Vou colocar aqui, fazendo muito mais do que a Ana. E posta aí, publica, né, no Instagram e marca o mulher.com, marca a Ana Bittar. Na sua simplicidade, faça. Do seu jeito, faça. O vídeo está lá, presente para você, não vai perder essa oportunidade, tá bom? Delícia! E eu quero mostrar aqui o caderninho que ela me deu, que eu achei lindo demais, aqui essa parte de trás. Olha só, você pode ter um caderninho assim, ela colocou essa folha plástica para proteger, mas essa é a arte da Ana, aqui já é uma cópia, tá? E aí ela colocou uma mensagem muito linda por dentro e que eu divido com vocês lendo, né? Você se torna mais divino à medida que se torna mais criativo. Quando sua criatividade atinge o auge, você vive em Deus. De quem é? Osho é um filósofo. É o filósofo. A criatividade nos conecta diretamente com algo maior, algo sagrado. Ana Bittar. Olha que lindo, gente. Então agora esse caderninho vai ser das minhas criatividades, dos meus momentos. E aqui eu agradeci a Ana e agradeço a você por ter estado aqui conosco. Mas o programa Mulher.com continua, eu te espero no próximo bloco. Um intervalo, um copo d'água e a gente volta já.